Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus amados, eu estou muito alegre nessa noite por estarmos aqui mais uma vez com essa rica e poderosa oportunidade para poder estar ministrando mais uma vez a palavra do nosso Deus. Para mim é motivo de muita alegria ter esta oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. E nós sabemos que diante da presença do nosso Deus, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria na presença do Senhor. É por isso que eu sempre gosto de iniciar perguntando se os irmãos estão alegres e felizes com Jesus. Nós não temos motivo nenhum além de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E é uma oportunidade muito grande para cada um de nós ter essa graça de Deus de poder estar na sua presença. O salmista Davi deixou escrito no Salmo que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. É melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 dias, 1000 anos lá fora, na presença do inimigo. Então, bom é nós estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que diante da presença do nosso Deus, a tristeza ela é obrigado a saltar de alegria na presença do Senhor. Amém? Então nós temos motivo suficiente para poder adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Quando foi me concedido a oportunidade para que eu pudesse estar nessa noite com essa grande responsabilidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite de hoje, nessa noite de sexta-feira, neste dia maravilhoso, você tem motivo suficiente para poder agradecer a Deus pelo seu dia, porque até aqui você pode dizer Ebenezer. A palavra Ebenezer no hebraico significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós temos momentos, nós temos várias oportunidades de poder dar glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, sem delonga, sem perca de tempo. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós estaremos fazendo menção do capítulo de número 13, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós estaremos lendo o capítulo de número 13, nós estaremos lendo o versículo 1 até o versículo de número 23. Talvez você pode estar se perguntando, mas por que ele vai ler o capítulo quase todo? Por que ele vai ler 23 versículos? Será que é necessário ler tudo isso? É necessário sim, meus amados irmãos. Mateus capítulo de número 13, nós estaremos lendo o versículo de número 1 até o versículo de número 23. Quem achou, por gentileza, se puder se colocar sobre seus pés? Se não puder, também pode permanecer sentado. A gente às vezes entende que reverência à palavra de Deus é só se estar de pé, e não é. Reverência à palavra de Deus é aquele que vive, é aquele que obedece, é aquele que respeita, porque todas as vezes pode estar de pé diante da leitura da palavra e às vezes no decorrer da mensagem não consegue ficar sentado, parado, meditando a palavra. E aí eu te faço uma pergunta: que tipo de respeito é esse na palavra de Deus, que no momento da leitura fica de pé, mas no decorrer da mensagem não consegue observar e degustar a palavra de Deus? Então o respeito maior à palavra do Senhor é aquele que vive, respeita e o obedece. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 1 diz assim, do capítulo 13: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu,
porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30. Quem tem ouvido, ouça. Amém? Quem tem ouvido, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para os que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado aos vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver os que vós vedes, e não viram, e ouvir, e não vos ouvis, e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado aos pedregais, e os que ouvem a palavra, e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e é chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouvem as palavras, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60, e a outro 30. Amém, meus irmãos? Os irmãos podemos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós estamos num trabalho de sexta-feira, trabalho esse voltado à libertação, e nós entendemos que quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente medita na palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo nas nossas vidas, de trazer a libertação para nós, aquilo que nós precisamos ser libertado. Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas eu já sou evangélico, ou eu já sou crente, eu já sou cristão, eu não preciso ser mais liberto. É claro que precisa sim. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós podemos entender que nós só somos verdadeiramente livres, e nós só somos verdadeiramente libertos por intermédio da palavra. E nós só somos também verdadeiramente livres por causa daquele que morreu na cruz do Calvário para nos libertar, Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra, e a palavra tem o poder de te libertar. Conhecereis Deus, que é a primeira coluna da verdade, e esse Deus tem o poder de te libertar. Conhecereis Jesus, que é a segunda coluna da verdade, e esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, tem o poder de te libertar. Conhecereis o Espírito Santo, que ele veio sob forma de sangue e em forma de água, e é ele que testifica a verdade, e ele também tem o poder de nos libertar. O Espírito Santo de Deus tem o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade, que é a palavra, que é os
verdade, toda a sua lei é a verdade. Irmão, quando nós temos conhecimento da verdade, é impossível nós não sermos libertos, porque a palavra de Deus tem poder de nos libertar. Mas haja visto que há momentos da nossa vida que nós precisamos de libertação. Paulo fala em Romanos que nós todos os dias temos que morrer para o mundo e viver para Deus. Que teremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo aquele que o seu próprio Filho poupou antes, o entregou por nós. Como nós não também nos dará com Ele todas as coisas? É Ele que nos justifica, é Ele que morreu por nós. É por isso que todos os dias o pecado vem e nos chama, mas nós temos a oportunidade de escolher. E eu prefiro escolher a Deus. Todos os dias o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Irmão, se eu quero ser liberto cada dia mais e mais na hora do Senhor, eu tenho a escolha a fazer. Então eu quero escolher servir ao Senhor, eu quero escolher servir a vontade de Deus. E o que eu acho mais interessante é que no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Jesus agora ele sai da sua casa, e tendo Jesus saído de casa naqueles dias, estava sentado junto ao mar. E quando Jesus senta junto ao mar, a Bíblia faz questão de nos dizer, de nos apresentar, que ajunta-se com ele uma grande multidão. Multidão essa que começa agora a ouvir a palavra de Deus por intermédio de Cristo. Palavra que salva, palavra que liberta, palavra que restaura. E vindo ainda dos lábios de Cristo, aí é que essa palavra saía com poder mais ainda, carregada da unção e da graça de Deus. Pregador, irmão, tem que ter unção na ministração. Pregador tem que ter graça na ministração da palavra. Ninguém consegue ouvir um pregador sem unção. Ninguém consegue ouvir um pregador sem a graça de Deus. É por isso que nós precisamos estar cada dia mais e mais envolvidos na graça e no ministério da palavra. A Bíblia diz que quando Jesus começa agora a anunciar o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus senta ali agora à beira da praia, dentro do barco, e uma numerosa multidão fica de pé para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que agora essa multidão agora fica de pé no meio da praia. Essa multidão agora fica de pé na praia. E agora Jesus começa a ensinar a sua palavra por intermédio de parábola. Jesus começa agora a pregar o Evangelho e a falar da palavra de Deus, mas ele não fala para que todos que estavam ali presentes entendessem, porque teria que ter a revelação de Deus para entender os mistérios da palavra. Aí Jesus começa a falar por parábolas, meus irmãos. A Bíblia diz que e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. O que eu aprendo com isso? A responsabilidade nossa, como homem e mulher de Deus, é de anunciar o Evangelho, é de semear a boa semente, é de plantar a semente. Não importa em que solo essa semente seja plantada, o que importa é que no momento certo ela vai dar fruto, e no momento certo a semente que você está semeando ela vai frutificar. Talvez você está preocupado com em que local que você está semeando, mas faça a sua parte, faça como um semeador. A Bíblia diz que Jesus começa agora a narrar essa palavra e ele começa a dizer: olha, eis que um semeador saiu a semear, e ali na mão do semeador tinha sementes nas suas mãos. E quando ele começa a semear, a Bíblia diz que ele chega na beira do caminho e coloca ali a primeira semente. Ele começa a semear a primeira semente. Aí a Bíblia diz que quando ele lança a semente nas pedras, na beira do caminho, a Bíblia diz que vieram as aves e comeram. Por que essas aves vêm e comem essas sementes que foram lançadas na beira do caminho? Que tipo de aves são essas? Que tipo de semente é essa? E que tipo de beira do caminho é essa que essa semente foi semeada? O semeador pega a semente e joga na beira do caminho. Eu não sei se você já parou para analisar, meus irmãos, mas na beira do caminho é difícil nascer planta. Na beira do caminho é difícil nascer uma planta que vai dar fruto, porque na beira do caminho todo mundo tem acesso, todo mundo passa, todo mundo observa, e toda árvore que dá fruto ela é lançada pedra. Só que essa árvore que foi lançada ali na beira do
semente não teve êxito nesta plantação. Aí a Bíblia diz que outra vez o semeador volta a semear, e a Bíblia diz que ele lança a semente sobre os pedregais, aonde havia bastante pedras, e diante dessas pedras que essa semente é lançada, a Bíblia diz que tem dificuldade de encontrar terra. Por isso que a semente é lançada, e quando a semente começa a crescer no meio das pedras, o sol começa a bater sobre a pedra, sobre a rocha agora começa a esquentar, e uma vez que a rocha esquenta, a semente não consegue mais produzir. Aí a Bíblia diz que o semeador pega essa semente e joga entre os pedregais. Aí a Bíblia diz que o sol esquenta. Quando a Bíblia diz que o sol começa a esquentar sobre os pedregais, a história diz que a semente ela morre. Por quê? Porque não havia terra entre as rochas, não havia terra entre as pedras, e o sol veio. Através do sol, a semente não conseguiu ter êxito na sua plantação. E aí a Bíblia diz que o semeador não desiste, porque, irmão, nós como os homens e mulheres de Deus, nós não podemos desistir de lançar a semente. Pregue para o seu colega, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu patrão. Ah, pregador, mas o patrão está difícil de ouvir a palavra, ele não aceita Jesus. Continue pregando, continue insistindo, porque no momento certo a semente vai cair numa terra fértil. Mas nós como semeador, nós não podemos desistir da nossa semeadura. Então nós temos que continuar a semear. Aí a Bíblia diz que o sol queimou aquela primeira plantação. Por quê? Porque aquela plantação cai entre a rocha, o sol queima. Por quê? Porque ela não tem raiz. E uma árvore que não tem raiz, ela não vai para lugar nenhum. Uma árvore que não tem raiz, ela não tem estrutura. Porque a única coisa que traz a estrutura para a árvore é a raiz. Só que esta planta que ela foi semeada, ela não teve raiz no meio da terra. Por quê? Porque não tinha terra. Uma vez que não tem terra, a planta não cresce, porque é a terra que vai trazer o adubo para aquela planta. Uma vez que a terra traz o adubo para a planta começa a crescer. Só que quando ela começa a crescer, a raiz começa a entrar pelas terras e começa a se espalhar. Só que aqui esta planta, essa semente foi semeada entre os pedregais, entre as rochas. E no meio de rocha não tem terra. E se não tem terra, como que uma planta cresce? Quem já viu aqui uma planta crescer na pedra, na rocha? Não tem. Tem que ter pelo menos um pouquinho de terra ali para que ela comece a iniciar ali o seu período. E aí a Bíblia diz que o sol veio, queimou-se porque não tinha raiz. Mas aí o semeador não desistiu. E aí ele começou a plantar. Só que aí a Bíblia diz que quando ele lança mais uma vez a semente, mas pela terceira vez, a outra cai entre os espinhos. Quando ele lança essa semente entre os espinhos, a Bíblia diz que as sementes elas cresceram junto com os espinhos. Presta atenção, essa plantação ela cresceu junto com os espinhos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que os espinhos sufocaram a semente. E uma vez que os espinhos sufocam a semente, o que acontece com a semente? Ela morre. Irmãos, o que tem de espinho na nossa caminhada tentando nos sufocar? O que tem de espinhos crescendo junto conosco, mas quer ver a nossa derrota? Porque aqui a Bíblia diz que os espinhos cresceram junto com a semente. Só que aí o que eu aprendo com isso? Os espinhos sufocaram a semente. E quando os espinhos sufocam a semente acaba morrendo por causa da sufocação dos espinhos. O que tem de semente que não está indo mais adiante, porque os espinhos estão sufocando a vida dele. E depois nós vamos entender que tipo de espinho é esse, que tipo de sufocação é essa. Por que a plantação não cresce? Eu não sei se você já percebeu, mas tem crentes que não crescem, tem crentes que não conseguem prosperar. A gente vai, vem, caminha, vai para trás, vai para frente, e aquela pessoa está na mesma posição, não sai nem para trás nem para frente, não consegue ir para lugar nenhum. É por quê? É porque ele não consegue morrer, mas também os espinhos não deixam ele crescer.
aprendemos que os espinhos vão crescendo junto. É igual o joio crescendo no meio do trigo. O joio cresce no meio do trigo. Só que a diferença está no final da colheita. A diferença só está no final. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz em Lucas que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque senão Deus não tem prazer numa alma que recua. Então é para frente. Jesus falou: olhar para mim, que eu sou o autor e o consumador da vossa fé. Paulo falou: nós temos uma grande trajetória, nós estamos seguindo o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então por que muitas das vezes nós queremos desanimar da caminhada, sendo que os espinhos estão nos sufocando? Nós queremos desanimar, nós queremos desistir, queremos voltar atrás, queremos olhar para trás igual a mulher de Ló. Aí depois que o semeador viu que a semente que ele semeou entre os pedregais morreu por causa do calor, a semente que ele semeou no meio do caminho morreu, a semente que ele semeou entre os espinhos morreu. Ele, como semeador, ele não desistiu, irmão. Semeador verdadeiro não desiste. O missionário verdadeiro não desiste das almas. As almas estão morrendo, estão perecendo, mas o verdadeiro mensageiro de Cristo está anunciando o Evangelho, dizendo que Jesus está voltando. Muitos podem não acreditar, mas Jesus está voltando. E nós, como semeador do Evangelho de Cristo, temos que semear a semente. Não importa onde a semente está sendo semeada, o que importa é que no momento certo ela vai dar fruto. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e outra vez ele semeia, e a Bíblia diz que a semente cai em boa terra. E quando a semente cai em boa terra, pastor Adão, a Bíblia diz que a terra começa agora a trazer fruto para aquela semente. E aí a Bíblia diz que a colheita foi tanta que a um deu 100, a outro deu 60 e a outro deu 30. E aí Jesus finaliza dizendo: olha, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. E eu te faço uma pergunta: será que todos que têm ouvido, ouvem? Nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Mas Jesus está dizendo, irmão, quem tem ouvido, ouça. Mas tem pessoas que têm ouvido, mas não ouvem. Por quê? Eu tenho 2 ouvidos. Só que eu poderia ter problema em um deles e não ouvir através dele. Eu poderia ouvir através do de cá e não através do de cá. Só que como que para a glória de Jesus eu ouço dos 2? Quem falar do lado de cá eu ouço, e quem falar do lado de cá eu ouço. Só que a diferença em quem eu vou ouvir está em mim. O pastor Adão pode chamar o meu nome, irmão Giovano, quando ele me chamar, aí eu estou pregando aqui e o varão está olhando para mim. Só que aí ele está falando comigo e o pastor Adão está me chamando, só que ele está conversando comigo. Mas aí o pastor Adão está me chamando. Será que eu estou ouvindo quem? Os irmãos estão entendendo? Irmãos, eu vou ouvir aquele que eu dar atenção. Assim fica mais claro para nós entender o que Jesus está dizendo. Eu vou ouvir aquele que eu dar atenção. Jesus está dizendo: quem tem ouvido, ouça. O que ele quer dizer? Eu estou pregando por parábola. Quem tem ouvido, ouça. Nem todo mundo que está ouvindo eu pregar por parábola vai entender, porque tem pessoas que não dão crédito ao Evangelho, tem pessoas que não dão ouvido ao Evangelho. Por isso que Jesus falou: olha, bem-aventurado é o varão que ouve as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus falou: o meu povo perece por não examinar as Escrituras. Jesus falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus estava pregando para 7 igrejas de Ásia.
ouvidos antes de pregar de uma forma diferente. Agora, de que maneira é que você está ouvindo esta mensagem? Qual é o seu propósito nesta mensagem? Qual é o seu objetivo nesta mensagem? Você está ouvindo ou você está escutando? Porque tem pessoas dentro da igreja, irmão, que um ouve, o outro escuta. Que isso, irmão? Aí agora você vai no solto. Não. Tem pessoas que ouvem, outros escutam. Jesus falou: bem-aventurado é aqueles que ouvem. É Bíblia, irmão. Isso aqui não é jornal, não. Isso aqui é Bíblia. Jesus falou: bem-aventurado é aqueles que ouvem e guarda. Acabou. Jesus está dizendo, irmão, que é melhor ouvir do que escutar. Está entendendo? Eu dei um exemplo aqui, o pastor Adão me chamando e o irmão conversando comigo. Eu estou ouvindo o pastor Adão, mas eu estou escutando o irmão. Acabou. Eu estou dando atenção a quem? Aquilo que vai me fazer mais sentido. Jesus está dizendo: bem-aventurado é aqueles que ouvem e guardam a profecia desse livro. Tem pessoas que ouvem, mas não guardam. A gente não tem o costume de dizer: olha, você tem 2 ouvidos, entra por um e sai pelo outro. Acabou. A gente tem 2 saquetel, um é furado e o outro é cheio. As palavras boas que vêm durante o meu dia, eu guardo, coloco no saquetel que não está furado. Palavras que vêm de maldição lançada contra a minha vida, eu pego elas e jogo no saquetel furado. Acabou. Eu não tenho compromisso com palavras negativas sobre a minha vida. Eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso com palavras que vai me colocar na posição em que Deus quer que eu esteja. Acabou. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Não, quem ouve, ele guarda. E quem escuta, entra no ouvido e sai do outro. Acabou. A palavra é pregada. Temos aqui mais ou menos 14 pessoas, se não me falha a memória, não contei ainda. Temos mais ou menos 14 pessoas. 14 dividido para 2, 7. Um exemplo. 7 escuta, 7 ouve. Um exemplo. Gosto de exemplo porque fica mais claro. O pastor Adão vai terminar o culto e ele vai falar assim: aonde foi que o pregador leu a palavra? Tem pessoas que vão falar de cor salteado. Ele leu em Mateus no capítulo 13, do primeiro versículo, ele foi até o 23. Tem crente que não vai lembrar. Irmão, será que o que eu estou falando aqui, eu estou falando por falar, ou será que eu estou certo no que eu estou falando? A mensagem, ela tem 2 endereços. Tem pessoas que estão do lado de fora, mas ele está ouvindo. Tem pessoas que estão do lado de dentro, mas ele está escutando. E é Bíblia, irmão. Eu não saio da Bíblia, porque se eu estiver baseado na Bíblia, eu posso continuar. E acercando-se dele, os discípulos disseram: o que é acercando? Juntou os discípulos, Jesus pregando por parábola, e acercando-se dele, no caso os 12, imagina os 12, juntando e fazendo pergunta para Jesus: Jesus, por que o Senhor prega por parábola? Qual é o propósito do Senhor pregar por parábola? Irmão, vou dar um exemplo aqui. O que é pregar por parábola nos nossos dias de hoje, para nós entender? Um exemplo. Eu nunca estudei inglês, não sei falar espanhol, francês, nada disso. Só inventei uma vez cantar 3 hinos em espanhol, deu certo, fluiu. Mas aí não foi muito longe não, porque a minha linguagem é portuguesa. Então, se eu não falo inglês, e a Levita aqui, como é seu nome? A Tainá. Aí um exemplo, a Tainá fala inglês. Só que aí, eu estou sentado orando. Aí a Tainá está dirigindo o culto em inglês. Aí eu te faço uma pergunta: o que eu estou aprendendo? Se eu não sei falar inglês. Talvez eu não sei mandar nada, até me xingando, eu não estou sabendo mandar nada, com todo respeito. Mas é só para mostrar que a linguagem que você está trazendo, eu não interpreto ela. Acabou, irmão. Aí Jesus está dizendo: vocês sabem por que eu prego por parábolas? E eles responderam e disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Um exemplo. Eu estou pregando aqui, aí para quem é dado o reino dos céus? Para quem está aqui dentro. Para quem está
aqui dentro. Quem está lá fora vai ouvir e não vai entender. Rapaz, esse camarada pregou aí que foram as sementes lançadas à beira do caminho. Depois ele já falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Aí vem os mistérios, que é revelado para quem? E Deus, irmão, não revela os seus mistérios para qualquer um. Deus só revela os seus mistérios para quem tem intimidade. Acabou. A sua esposa só vai revelar os mistérios para você porque ela tem intimidade. Eu não vou. Tem alguns assuntos que nós temos intimidade. Aí você fala para mim, mas você não pode falar para qualquer um, porque não tem intimidade contigo, não tem um elo de intimidade. Intimidade é isso, irmão. Então Deus revela os seus mistérios para quem tem intimidade com Ele. Quer que Deus revele os seus mistérios? Aprenda a ter intimidade com o Senhor. Aí Jesus falou, e ele respondendo disse, porque a um é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Aí eu vou lá para a parábola dos talentos. Jesus vai lá e entrega os talentos para um, para outro e para outro. Jesus entregou talentos para os 3. Só que aí 2 teve compromisso e granjeou mais. E um que não teve, acabou perdendo. Não deu valor para o que Deus colocou em suas mãos. Achou que o que tinha era pouco. Ficou de olho no que Deus deu para o outro. E aí não deu valor ao que ele tinha. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é assim, pastor. O camarada está tocando a bateria. Aí ele toca o violão. Mas ele não consegue dar valor ao violão que ele toca. Ele quer aprender a tocar a bateria. Só que aí o dom que ele tem de tocar violão, ele não dá valor. E se ele não dá valor, ele não vai continuar aperfeiçoando. Mas ele tem a bateria, porque ele viu alguém tocar e ele foi ao delírio. E aí começa a rejeitar o que ele tem. Só que se ele tiver compromisso com o violão, ele vai aprender bateria, ele vai pregar, ele vai cantar, ele vai dirigir o culto, ele vai dar aula. Está entendendo? Por quê? Porque quando pede, irmão, Deus dá. Quando pede, Deus dá. E Deus, Ele quer nos abençoar. Por isso me fala por parábolas, porque eles vendo, não vê, e ouvindo, não os ouvem. Não entendem. É o exemplo que eu dei aqui da nossa irmã, ensinando, falando, pregando sobre inglês. Eu ouço, mas não entendo. Eu ouço ela falar, só que eu não entendo. E uma vez que eu não entendo, eu vou dar valor? Acho que eu vou entender. Eu não estou entendendo. Uma certa vez o meu cunhado, ele é haitiano, e ele chegou do Haiti, conheceu minha irmã, casou com ela, e hoje eles moram em Reino Unido. Só que quando ele veio para cá, ele veio falando em haitiano. E aí, quando às vezes a minha irmã fazia alguma coisa com ele, ele começava a falar com ela, e aí o meu outro cunhado começava a falar com ele também em haitiano, e os dois se comunicavam em Haiti, né, do Haiti. E a gente que era português, falava portuguesado, meio errado também, ficava só ouvindo, mas só que nós não entendia. E eu estava jogando futebol com meus 2 cunhados nesse dia. Eu não sou muito jogar bola não, mas nesse dia eu estava. E aí um ficou falando com o outro assim, ó, Su, eu fiquei doido. Só que aí quando ele falava Su, um tocava pro outro, o outro tocava pro outro, e eu ia atrás, eu fiquei igual um bobo. Só que aí o que eles estavam falando um com o outro? Ó, nós vamos entontar ele, vamos deixar ele bobo, vamos deixar ele correndo para um lado e para o outro. Os irmãos estão entendendo a linguagem? Só que eu não entendia, mas quem entendia entrou no mesmo idioma, no mesmo sintoma, e eu fiquei lá igual um bobão, correndo atrás da bola. Os irmãos estão entendendo? Aí Jesus está falando, eu falo por parábola, porque vai aprender quem tem compromisso. Quem não tem compromisso não vai aprender, mas ser só mais uma mensagem comum. Amém, meus irmãos?
Nós temos ainda 20 minutos, meu pastor? Dá para mim continuar pregando assim, que fica melhor, né? Que a gente às vezes prega exclusivo e aí ninguém aprende nada. Assim está melhor, nós estamos aprendendo. Por isso lhe falo por palavra, porque ele vendo não vê e ouvindo não ouve, e nem se compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que se diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Ó, Jesus está dizendo, ó, eu estou pregando por parábola. Esse povo que está ao meu redor ouvindo, eles é de pura serviço, eles têm um coração duro. Então é por isso que eu estou pregando dessa maneira, Jesus dizendo, explicando a lei para os seus discípulos. E aí eles ouviam, só que eles não compreendiam, eles não guardavam, eles não entendiam. E se nós, irmãos, que estamos lendo a Bíblia, ler só a primeira parte da parábola, nós vamos ser igual a eles. Só que quando você lê a explicação do segundo tempo da parábola, aí o céu se abre, as cortinas se abrem. Por quê? Porque vem a revelação da palavra. E quando você lê o primeiro parágrafo, a parte B da parábola, nós não aprendemos nada. Nós só entendemos que o semeador veio, semeou entre a beira do caminho e morreu. Por que morreu? O que significa isso? Então, no início, nós ficamos igual a eles lá. Nós ouvimos, mas nós não entendemos. Aí, nós que temos o Espírito Santo em nós, que nos traduz a revelação da palavra, aí Jesus começa a explicar. Porque com o coração desse povo está endurecido e ouvindo de mau grado, quer dizer, eles estão ouvindo, mas eles não querem ouvir. Eles estão ouvindo de mau grado, tipo assim, ó, eu estou ouvindo porque não tem jeito. Eu já estou aqui mesmo, então sou obrigado a ouvir. Ouvir de mau grado é isso. É ouvir e não dar valor para o que está ouvindo. Tem muitas pessoas que é assim, mano. Tem pessoas, irmãos, que entram na igreja, mas ele não entra no culto. E eu vou dizer uma coisa, entrar na igreja, até cachorro entra. Por que o cachorro entra? Porque a porta é aberta. Então ele entra. Entrar na igreja, todo mundo entra, mas eu quero ver a pessoa entrar no culto. E Paulo fala isso. Quando vocês se ajuntar, quando vocês se ajuntar, um de vós tem salmo, outros tem palavra, outros tem doutrina, outros tem revelação, outros tem língua, mas toda essa reunião é para edificação da igreja. Acabou. Então, quando a gente se reúne, é para adorar o nome do Senhor. Só que tem pessoas que se reúnem para depois falar mal da vida de como que foi o culto, que o pregador não estava muito na unção, e aí tem tudo isso. Isso aí é que é ouvir de mau grado. É pessoas que não têm compromisso com a palavra e ouvem mesmo porque está ali para ouvir, mas não tem compromisso. O que Jesus quer de nós, irmão, é compromisso com a palavra. Porque conhecer a palavra todo mundo conhece. Você vai pregar para qualquer um, eles conhecem a Bíblia, mas eles não vivem. E não adianta, Tiago fala isso, que nós não adianta ser ouvidos, mas sim praticante. Tiago fala isso. Então o que importa é nós sermos praticantes. Aí Jesus começa dizendo no versículo 16, para nós finalizarmos: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e juntos desejavam ver o que vocês veem e não viram, e desejavam ouvir o que vocês ouvis, mas não ouviram. Aí Jesus vem dizendo agora assim, ó: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus vem ensinando, ele vem citando a parábola, ele vem falando o que o semeador fez, ele vem falando dos acontecimentos, aí ele para. Aí ele fala assim, ó: escutai vós, pois, a parábola do bom semeador. E aí ele vem explicando a parábola. Então o que ele quer dizer? Olha, até aqui eu preguei, mas agora, da agora para frente, eu quero que vocês recobrem a atenção.
coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí Jesus vem explicando. Por que o que foi semeado, a semente que foi semeada à beira do caminho, por que ela morreu? Aí Jesus está explicando, são pessoas que, ouvindo alguém a palavra, tipo assim, a pessoa pregou, a palavra chegou no coração da pessoa, a pessoa entendeu a mensagem, só que aí vem o maligno e o arrebata. Esse maligno aqui que vem, irmão, representa aquela ave que desceu e comeu a semente que estava à beira do caminho. Por isso que Jesus está dizendo, olha, agora vocês prestam mais atenção, recobram a atenção, porque eu vou explicar. A palavra seguinte é isso: a pessoa veio, o semeador veio, semeou, caiu na beira do caminho, veio as aves do céu e comeu a semente, não teve êxito. Aí o que ele quer dizer? São pessoas que ouvem a palavra entra no coração, ele se alegra, só que aí depois vem o maligno e aí começa a arrebatar um desejo no coração daquele ouvinte, e aí para ele acabou. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Não tem pessoas que nós conhecemos que é dessa maneira? Crente que aceita Jesus no domingo e na segunda-feira ele não sabe nem se ele é crente mais. Ele aceitou Jesus aqui no domingo, numa alegria, o culto, uma maravilha, o culto, a glória de Deus. Ele veio cá na frente chorando, levantou as mãos, aceitou Jesus chorando. Aí nós que estamos vendo tudo aquilo, falamos assim, opa, peraí, essa transformação é verdadeira, essa libertação é genuína, o camarada está até chorando. Só que aí, irmão, existe também lágrimas de crocodilo. Tem pessoas que é pago para chorar no velório de alguém que morreu. Lágrimas de crocodilo. Pastor. Nem todo mundo que está chorando ao seu lado é sinal que ele está com ressentimento do que acontece com você. Eu falo isso porque já cansado de me abraçar chorando. E depois, quando eu tô as costas, a faca, cravada. O que mais acontece? Traição, pecado de ingratidão, pessoas que são ingratas. Você faz de tudo pela pessoa, ajuda, a pessoa bebe no seu copo, come no seu prato, veste o seu terno, porque uma vez um jovem aceitou Jesus, aceitou chorando. Eu falei, esse camarada agora não sai da igreja mais nunca. Depois dessa convenção, aí eu peguei um terno novinho que eu tive lá e dei para ele de presente, eu empolgado com a convenção dele. Depois de 2 semanas, o camarada está longe da igreja. Irmão Gilvan, é porque o pecado e isso e aquilo. Eu falei, irmão, achei que você ia ficar firme com Jesus. Aceitou no domingo. Eu conheço um jovem que eu falei para ele assim no pré-batismo, eu dando no pré-batismo. Eu falei, de acordo com os ensinamentos que eu estou te passando, de acordo com os ensinamentos que eu não estou julgando, não estou falando já, de acordo com os ensinamentos que eu estou te passando, você não está capacitado ainda para descer as águas. Precisa de mais preparação. E ele não está preparado, isso aqui ele achava que estava. Isso é um perigo, uma alta confiança. Pedro tinha essa alta confiança. Senhor, eu estou pronto aí contigo até a morte. Ele falou, Pedro, tu está pronto nada, Pedro. Pedro, quando tu te converter, tu fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo, Pedro, até agora tu não é convertido ainda. Tu ainda vai se converter. Pedro já tinha 3 anos caminhando com Jesus e ainda não era convertido. E Jesus fala, quando tu converter, que não era, né? Jesus está dizendo quando? Então não era. Só que a alta confiança de Pedro era tanta que ele dizia, eu estou pronto aí contigo até a morte. Não estava pronto para nenhum. Pedro não tinha nada. E aí vem os 7 pecados na vida de Pedro ali que leva o segundo. Os 7 degraus da queda de Pedro. Isso aí é uma outra mensagem para depois. Eu vou pregando, Deus vai dando as mensagens. Irmão, deixa eu dar continuidade aqui. E aí esse jovem se batizou, desceu as águas. Depois de mais ou menos 2 meses, ele saiu da nossa congregação. E aí quando você vai ver ele hoje, ele não está mais caminhando com Cristo. Então o que significa isso? São pessoas que ouviram a palavra do rei, a palavra entrou no coração deles, eles se alegraram, só que aí vem o inimigo e arrebata, tira o desejo do coração. É aquela mesma semente que foi caída lá na beira do caminho.
foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração é chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra logo se ofende. Temos pessoas assim ou não temos em nosso meio? É o que mais temos. Veio a prova, pastor Adão, não deu para mim continuar porque eu estava numa angústia, eu fiquei angustiado. Você sabe por que você ficou angustiado? Porque você ficou ansioso. Sabe por que você ficou ansioso? Porque você não teve confiança em Deus. Falta de confiança traz a ansiedade. É por isso que tem pessoas aí, deprimido, vivendo a depressão, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem Deus na vida. E aí fica com depressão, ansioso, ansiedade. A ciência diz, irmãos, que a depressão é uma doença na alma. Se é uma doença na alma, não tem cura. Segundo a medicina, não tem cura. Essa mensagem vai para as redes sociais? Vai. Está entendendo? E vai. Só que a ciência diz que a depressão é uma doença na alma. Aí você sabe qual é o remédio que eu te apresento para essa depressão? O Espírito Santo, a palavra não diz que tem poder de esmiuçar a penha e faz separação da divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, acabou. O remédio para a depressão é a palavra de Deus. Irmão, mas eu sou crente e estou deprimido. Sabe o que é isso, irmão? É falta da presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é um espírito de alegria, a depressão é um espírito de tristeza. E pode a alegria e a tristeza juntas? Não pode, irmão. É falta da presença do Espírito Santo. Em qualquer momento você deu lugar para a tristeza. Porque se você estiver firme com o Espírito Santo, ele lado a lado contigo, eu quero ver uma depressão pegar no crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ver. Eu quero que você me mostre um crente que é cheio do Espírito Santo andar deprimido. Se você me mostrar, eu deixo de servir a Cristo. Porque, irmão, é um choque que dá aí. Não pode. A Bíblia diz que até a tristeza tem que saltar de alegria na presença do Senhor. Então acabou. A deprimido está. Ora, jejua, lê a Bíblia. Eu estou sem força. Vai arrastando, vai orando, vai rastejando. Mas não vive deprimido. Porque a depressão é a doença do século. É a depressão. E não tem remédio. Tem remédio paliativo que vai te fazer dormir. E eu não preciso de remédio para dormir. Por que eu não preciso? Porque Davi falou: em paz eu me deito, e em paz eu me levanto, porque o Senhor me sustentou. Acabou, não é Bíblia. Pastor Adão, se nós viver aqui, irmão, esses 66 livros aqui, mais de 8.000 promessas acerca da nossa vida, acabou. Nós é que não conseguimos, mas nós ficamos deprimidos por quê? Falta de palavra. Aí, são pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz, não criou raiz no Evangelho. Aí desiste. Acaba, é claro que desiste. Porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes de poucas duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. A perseguição, irmãos, ela vem sobre nós por causa da palavra. As pessoas só vão te perseguir se você viver a palavra. Se você não viver a palavra, você não vai ser perseguido. Agora, vive a palavra na escola, vive a palavra na faculdade, vive a palavra no trabalho. Aí você vai ver a perseguição. Está entendendo? Aí você vai ser perseguido. Paulo foi perseguido por causa da palavra. Paulo, quando começou a pregar, o povo falou: opa, peraí, mas não era esse camarada aí que estava matando os crentes, não? E agora ele está pregando? Peraí, nós vamos matar ele também. E Paulo estava anunciando a palavra, foi perseguido. Então é isso aí, irmãos, é a Bíblia. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Irmão, o que tem de crente mundano, eu estou falando crente, não é cristão não. Então eu estou certo do que eu estou falando. Porque cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então eu sou cristão, o Senhor é cristão, por quê? Porque nós somos pequeno Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então Paulo está dizendo, eu sou um pequeno Cristo. Paulo está dizendo, eu sou cristão. A palavra cristão veio do início da igreja primitiva. E aí eles foram chamados de cristão. Acabou, pequeno Cristo. Agora um crente, porque o crente é aquele que crê. Se ele crê, ele crê. E acredita, ele é crente. O diabo é crente, por quê? Porque ele crê. A Bíblia diz que ele crê, estremece, porém não obedece. Não obedece. Então o diabo também é crente. E aí esse tipo de crente aqui, pastor, ele aceita Jesus, ele se torna um crente, só que aí os desejos do mundo começam a sufocar a palavra de Deus que está na vida dele. E através desse desejo do mundo sufocando ele não consegue viver a palavra. Paulo fala bem assim, meus irmãos, olha. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, mas eu fazia isso aqui quando eu não era crente. Será que eu posso fazer agora que eu sou cristão? Se você é cristão, não faça. Se você é crente, continue fazendo. Acabou. A palavra é uma só, irmão. Não tem dois termos. Elias fala, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, seguia Deus. Se é Baal, seguia Baal. Mas vocês têm que saber a quem vocês vão seguir. Mas você não pode ficar em cima do muro, cocheando em dois pensamentos. Irmão, ou é crente ou não é. Ou é céu ou é inferno. E acabou. Aí nos últimos dias vamos ver como é que vai ser esse joio aí no meio do trigo. Então os desejos do mundo, a sedução, as riquezas, sufocam a palavra. Tem pessoas, irmãos, que nas redes sociais faz de tudo para ganhar engajamento. E acaba perdendo o foco do evangelho. A pessoa é crente e está lá nas redes sociais, descendo a lenha no pastor, no presbítero, na missionária, no evangelista, mas está errado, irmão. Mas ele quer engajamento, ele quer like, ele quer seguidor. E aí começa a falar mal da igreja, falar mal dos cristãos, falar mal dos irmãos. O desejo do mundo, irmão, se você está na rede social, você quer ganhar like, quer ganhar seguidor, isso é um desejo do mundo e acabou. Acabou. Eu estou sim nas 3 plataformas digitais, mas a minha preocupação é que essas plataformas digitais anunciem a palavra de Deus por intermédio da minha vida e acabou. Quem ouvir vai ser abençoado e acabou. Mas a minha preocupação não é ganhar engajamento. Eu não estou preocupado em riqueza, em ser rico, não. Até porque lá em Provérbio, eu vou pregando, vai me dando os versículos tudo na mente. Até porque lá em Provérbio diz, irmão, que a riqueza é dom de Deus. E o que é dom de Deus? É dádiva do Senhor. Nem todo mundo vai ser rico. E eu sempre falo para Deus, eu não quero ser nem rico e nem quero ser pobre. Porque se eu ser pobre, eu vou murmurar. E se eu ser rico, eu vou me exaltar, me exaltar. O egocentrismo vai entrar no coração. O ego, sabe? Tem pessoas que ele tem uma vida financeira um pouco elevada, aí ele quer pisar nos demais. O ego dele é tanto que ele quer pisar nos demais. Aí Paulo vai e fala isso, é Paulo que fala. Se não me falha a memória, Paulo é Salomão. Eu não quero ter muito para mim não se gloriar, e não quero ter pouco para mim também não murmurar. Acabou. Eu quero só comer termo. Irmão, se eu tiver para comer, para beber, para me vestir, tá bom. Jesus fala isso. Se eu sustento os lírios dos campos, por que eu não vou sustentar vocês? Aí Jesus fala, vocês estão muito ansiosos. A ansiedade para conseguir as coisas, pastor, acaba atropelando as outras. E aí, irmãos, acaba fazendo o que não deve. Para nós finalizarmos,
semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. E o fruto dá 100, 60 e 30. O que ouve a palavra que semeou. Irmão, que tipo de semente você está recebendo nessa noite? Será que essa semente que eu estou pregando aqui, lançando, está caindo em que tipo de solo? Está caindo no meio das pedras, no meio dos espinhos, na beira do caminho? Ou está caindo em terra fértil? O meu desejo é que essas sementes que eu estou semeando aqui caia em terra fértil. Amém? E você é terra fértil. E terra fértil dá fruto. Acabou. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Temos ainda 5 minutos para alguns avisos, né, meu pastor? E a minha agenda é sua. Eu estava conversando com o meu pastor Atos e eu falei assim: pastor Atos, me responde aí o áudio do meu pastor Adão. Ele falou: